Olá, muito boa tarde. A gente fala aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. E você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira são votados e apreciados requerimentos, indicações, moções e também diversos. Ainda tem o Pinga Fogo, que é o momento em que os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público. Já nas sessões de quinta, a pauta é um pouquinho diferente. É para votação aí de projetos de lei, emendas, leis complementares, e a gente reforça aqui que por conta da pandemia de coronavírus, a galeria da Câmara permanece fechada, então você acompanha tudo o que está acontecendo nas sessões aqui pela TV Câmara, é claro, pelo nosso site câmarasjc.sp.gov.br, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, onde você também confere aí notícias e informações aqui do Legislativo Municipal. E no nosso canal do Twitter você confere informações em tempo real sobre a sessão. E claro, a gente ainda tem que falar do nosso YouTube, onde você confere a transmissão da sessão ao vivo e tem aí a programação completa da TV Câmara. A gente vai agora para um breve intervalo e já volta com a transmissão ao vivo da sessão de hoje. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário vereador Marcão da Academia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Tomás Henrique, vereador Zé Luiz, vereador Renato Santiago, vereador Dr. José Cláudio, vereador Júnior da Farmácia, vereador Roberto do Eleven, vereador Juvenil Silvério, vereador Fabião Zagueiro, vereador Marcão da Academia, vereador Milton Vieira Filho, vereador Fernando Petiti, vereador Lino Bispo, vereador Marcelo Garcia, vereador Rafael Pascucci, vereador Roberto Chagas, vereador Robertinho da Padaria. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, em termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Esperemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os processos da pauta, por serem já de conhecimento de todos os vereadores, e ainda peço o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo 7972/2019, processo 12037/2019 e do processo 3025/2020, esses adiados por uma sessão. Solicito a inclusão para leitura do processo 283/2021, esse do vereador Lino Bispo, e também para leitura do processo 318/2021, do Poder Executivo. Solicito inclusão para votação dos processos 7713/2020,
Processo número 15/2021. Processo número 119/2021 e do processo 318/2021. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos processos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas, veto parcial aposto pelo Poder Executivo ao processo número 5.871/2020, projeto de lei número 233/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Autoriza o Poder Executivo a erigir um monumento histórico em homenagem aos heróis do combate à pandemia da Covid-19 no município de São José dos Campos. Comissão Justiça, rito urgente, término do prazo para votação, 22/2/2021. Processo número 7713/2020, projeto de lei número 307/2020, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar termo de colaboração com a Sociedade de Amigos de Bairro Terceira Divisão e adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil, CEDIM, professor Silvio de Barros Bindão, no loteamento Santa Hermínia, para atendimento das crianças de 0 a 5 anos de idade e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. Rito urgente, término do prazo para emendas, 28/1/2021. Processo número 15/2021, projeto de lei complementar número 1/2021, de autoria do Poder Executivo, concede remissão e anistia aos créditos tributários e não tributários do exercício de 2020, lançados e vencidos nos termos que especifica e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito urgente, término do prazo para emendas, 28/1/2021. Processo número 18/2021, projeto de lei número 1/2021, de autoria dos vereadores Juvenil Silvério e vereador Milton Vieira, dispõe sobre a autorização para reconhecer as atividades religiosas e locais de culto como serviços essenciais no município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 48/2021, projeto de lei número 2/2021, de autoria do vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de vacinação domiciliar de idosos. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 77/2021, projeto de lei número 3/2021, de autoria do vereador Lino Bispo. Autoriza o Poder Executivo a incluir os profissionais que atuam nas escolas e universidades localizadas no município como grupo prioritário do tocante à aplicação da vacina contra o Covid-19. Comissões Justiça, Saúde e Educação, rito ordinário, término do prazo para emendas, 4/2/2021.
Processo número 85/2021, projeto de lei número 4/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais do município comunicarem ocorrências de violência domésticas e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Comissões Justiça e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 91/2021, projeto de lei número 5/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Autoriza o Poder Executivo a instituir o serviço da farmácia veterinária popular e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 92/2021, projeto de lei número 6/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a promover parcerias por meio de termos de cooperação com hospitais, clínicas e laboratórios da rede privada de saúde, com o objetivo de ampliar a cobertura do Plano Municipal de Imunização contra o coronavírus Covid-19 e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 93/2021, projeto de lei número 7/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa Farmácia Solidária e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 94/2021, projeto de lei número 8/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa Farmácia Popular. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 109/2021, projeto de lei número 9/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Autoriza o Poder Executivo a criar a função de agente fiscal de proteção ao animal doméstico e domesticado e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 119/2021, projeto de lei complementar número 2/2021, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e da taxa de coleta de lixo do exercício de 2021, nos termos que especifica e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. Rito urgente. Término do prazo para emendas, 28/1/2021. Processo número 120/2021, projeto de lei número 11/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Público Municipal a criar o Espaço Cultural Afro-Brasileiro, ECAB, e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Cultura. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 121/2021, projeto de lei número 12/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Dispõe sobre a dispensa da família de doador de órgãos do pagamento ao serviço funerário de taxas, emolumentos e tarifas derivadas em razão do funeral e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emendas,
4/2/2021. Processo número 122/2021, projeto de lei número 13/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Autoriza o Poder Executivo a incluir no calendário oficial do município as competições esportivas em quadra de areia, institui premiações e autoriza o pagamento de despesas e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 127/2021, projeto de lei número 14/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento, a disponibilizar recipientes para o descarte de máscaras, luvas, protetor facial, viseira, capas e outros materiais usados na proteção contra o Covid-19. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. E rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 129/2021, projeto de lei número 15/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Autoriza o Poder Executivo a incluir como disciplina optativa o ensino de robótica na rede municipal de ensino de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 188/2021, projeto de lei número 16/2021, de autoria do vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a incluir os professores em atividades da rede pública e particular de São José dos Campos no grupo prioritário do plano de vacinação contra o Covid-19, adotado pelo município. Comissões: Justiça, Saúde e Educação. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 190/2021, projeto de decreto legislativo número 1/2021, de autoria do vereador Fernando Petit. Fica instituído no município de São José dos Campos o Banco de Ideias Legislativas e dá outras providências. Comissões: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 208/2021, projeto de lei número 17/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Autoriza o Poder Executivo a criar na rede municipal de saúde a farmácia 24 horas e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 217/2021, projeto de lei número 18/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o evento Fitness Day e da outra a ser comemorado anualmente no mês de novembro. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 244/2021, projeto de lei número 19/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua 4, localizada no bairro Capão Grosso 2D, de Maria Mendes de Andrade. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Processo número 254/2021, projeto de lei número 20/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Denomina a Rua 5, localizada no bairro Capão Grosso 2B, de Benedito Pereira Garcia. Comissão: Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas: 4/2/2021. Senhor presidente,
São esses os processos da leitura do dia de hoje. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito inclusão para leitura do processo 328/2021, autoria do nobre vereador Roberto Chagas, e também para leitura e votação do processo 329/2021, de autoria da mesa diretora. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Boa noite, presidente Robertinho. Bem-vindo, vereador. Obrigado, hein? Estava com saudade já desse microfone aqui, vim já aproveitar, já falar rapidamente, porque no dia primeiro aqui eu estava nervoso, agora quero ver se eu estou mais calmo aqui. Obrigado, boa noite a todos os vereadores, boa noite aos funcionários e a todos os telespectadores da TV Câmara. O que me trouxe aqui são dois assuntos, né? O Marcão acabou de ler alguns projetos, e aqui eu queria dar destaque para o projeto 04 de 2021, que dispõe sobre a responsabilidade dos condomínios residenciais do município comunicarem ocorrências de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Infelizmente, né, nessa fase de pandemia, os casos de violência doméstica aumentaram demais e a gente sempre sentiu, né? Infelizmente, quem já presenciou, já ouviu um desses casos, quando a pessoa interfere, acaba que a confusão fica maior ainda. Então, a gente quer levar essa responsabilidade para o condomínio, né? O condomínio vai ter algumas regras para que possa minimizar um pouco, né, esses atos, né? Fazer com que a pessoa que tem já essa ideia, essa intenção, ela sabe que vai ser denunciada com base em leis. E o outro é falar, né? Quarta-feira agora chegou a vacina, né? Tão esperada vacina em São José dos Campos, segundo o ministro da Saúde, é o dia D, hora H, né? Misturou tudo um pouco, mas queria aqui deixar um comunicado. Acho que todo mundo tem essa responsabilidade de se vacinar. A gente sabe, ouvindo profissionais da área de saúde, pelo menos 70% da população tem que se vacinar para que a gente possa imunizar, né, ficar livre dessa doença. Eu acho que cada um tem que ter a sua responsabilidade e pensar no próximo. Então, estou contando a hora aqui para chegar o nosso momento, né, Zé? A gente tem a mesma idade, né? Nascemos em 1970, junto com o Juvenil também. Vai demorar um pouco, mas, se Deus quiser, esse processo vai ser rápido e de um momento para outro a gente ficar sem essa máscara e voltar ao novo normal. Obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite também aos demais vereadores, ao público que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara. Senhor presidente, também rapidamente dizer da alegria que a nossa cidade começou a receber as vacinas, importantíssimo dentro desse processo de pandemia que nós estamos vivendo, né? Agora, alertar, inclusive, que já existe um movimento nacional que vem discutindo a questão de quem são essas prioridades. Lógico, em primeiro lugar, as pessoas que foram ali, os trabalhadores da saúde. Só que seguinte, senhor presidente, daqui a pouquinho vai voltar às aulas também. E os professores, eles precisam também entrar nessa prioridade. É uma questão pública. Se nós queremos também, depois, retornar às aulas para as nossas crianças, que já quase um ano sem aula, é necessário que se pense também na vacinação aos professores. E o segundo assunto também, dentro de tudo isso que está acontecendo na pandemia, está na hora também, vereadora Dulce Rita, do governo federal rever a questão do auxílio emergencial para a população. São Paulo amanhã deve novamente, em várias regiões, regredir dentro do processo socioeconômico. Ou seja, não se pode fazer quase nada. E aí tem que entrar o peso do governo federal para rever essa questão do auxílio emergencial. Não tem nenhuma atividade econômica, o Estado precisa prover, sim, uma condição mínima
para o seu cidadão. Está aí a Prefeitura que está propondo alguns projetos, o Governo do Estado também preparando algumas coisas. Agora, é necessário, inclusive a Casa, viu, senhor presidente, se empenhar na pressão aos deputados para que continue o auxílio para as famílias. Sem esse auxílio, realmente, o caos social acontecerá em todo o Brasil. Muito obrigado. Cadê minha lista? Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, com relação à questão da vacina, nós tivemos ontem no Hospital Regional, onde o governador esteve presente aí para a primeira dose da vacina ser aplicada num agente de saúde. Eu quero aqui destacar que as pessoas que receberam a vacina no dia de ontem ficaram muito emocionadas pelo gesto que é essa primeira vacina. Até uma das senhoras que eu conversei com ela falou, olha, eu gostaria que todo cidadão brasileiro tivesse tendo a oportunidade que eu estou tendo hoje, tá certo? Então, dizer que essa vacina ela é importante para toda a população brasileira, e uma coisa que a gente espera é que todos os governos, seja federal, estadual e municipal, trabalhem numa mesma direção, sem querer aqui querer, de repente, sair melhor na questão de que o outro. Nós temos que ter a prioridade da população, do povo. Quem vai ganhar politicamente com isso, o povo depois vai fazer esse julgamento. Não é hora de ficar brigando que sou eu ou não sou, tá certo? Mas sim, é hora de que a unidade pelo bem da nossa população seja, de fato, realizada, não é? Então, foi muito importante essa questão no dia de ontem, que foi as primeiras doses chegadas na nossa cidade, e o que nós esperamos é que o nosso Brasil, de fato, se una em torno dessa vacina chegar a toda a população. Quero, para encerrar aqui, senhor presidente, destacar, eu acredito que todos os senhores tenham passado por isso na nossa cidade. A gente está vivendo uma situação de descaso muito grande por parte da Sabesp na nossa cidade. Tá? Muitos bairros com a falta de água, por exemplo, não está chegando nas caixas. Por que não está chegando? Eu tenho encontrado diversos lugares na cidade que tem vazamento. O encanamento que a Sabesp tem hoje, a estrutura de cano que a Sabesp tem hoje, é muito antiga. E tem muito vazamento na cidade e ela não está investindo para que isso seja solucionado. Estou falando aqui, a comunidade do Morumbi inteira está reclamando dessa questão. Já vi outros bairros da região sul reclamando da falta de pressão na água e os moradores ficando nessa questão. Nós estamos organizando um abaixo-assinado virtual para que a gente possa entregar a Sabesp. E também a Bandeirantes, que também está num descaso total com a nossa cidade. Estive ali reunido com a comunidade da região sul, vários bairros ali. Qualquer ameaça de chuva acaba a energia. Também estamos aí fazendo uma frente para que a Bandeirantes comece a devolver para a população uma qualidade de atendimento no sentido de que a gente possa ter a população mais bem atendida. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Senhor presidente, muito obrigado. Nobres colegas vereadores. Bom, primeiro gostaria de usar a palavra para parabenizar o nosso prefeito, nosso secretário de saúde. Ontem nós tivemos o início da vacinação em nossa cidade, no Hospital Municipal. Eu estava lá, participei, foi um ato muito emocionante. Os vereadores estavam lá presentes para dar o nosso apoio. Nós que estamos envolvidos nessa pandemia há mais de 11 meses, frente a frente ali com as pessoas, vendo o sofrimento das famílias, pais, esposas, filhos morrendo numa mesma UTI, sem poder se despedir, sem poder estar com as pessoas. Então a gente tem vivido esse clima aí há muito tempo e foi muito importante o que aconteceu ontem. Foi muito bacana. O médico mais antigo, depois as funcionárias, os funcionários todos com a roupa privativa, que é a roupa de trabalho dos médicos, dos enfermeiros.
E uma questão técnica com respeito à vacinação. Eu respeito a opinião dos vereadores, dos colegas, mas eu acho que se nós formos entrar naquela condição de vacinar os professores porque trabalham na escola, vacinar professores universitários, nós vamos ter que vacinar os funcionários que trabalham na entrega de lixo, que fazem a coleta de lixo, os motoristas de ônibus, nós vamos ter que vacinar todos funcionários públicos que têm um contato direto com o público e até mesmo nós vereadores, porque nós somos funcionários públicos e estamos direto em contato com a população e colocamos a nossa vida em risco pelo contato de contaminar. Então eu acho que a indicação técnica e como médico para vacinação é primeiro os trabalhadores da saúde e os idosos. E a indicação técnica não é a profissão, se é professor, se trabalha em coleta, não, é a comorbidade que a pessoa tem. Nós não podemos fazer aqui política, nós temos que agir agora aqui tecnicamente e pensar na vida das pessoas. O que mata hoje é a pessoa ser cardiopata, diabético, ter problema de obesidade, doenças pulmonares. Isso sim, 70% das pessoas que morrem são diabéticos e cardíacos, independente da sua profissão. O que mata não é a profissão, é a doença, a comorbidade. Então, o que nós temos que lutar é para expandir essa vacinação para aquelas pessoas que existem com comorbidades e não para professores. Infelizmente, defendo os professores, mas não é o momento. O momento é vacinar as pessoas que têm risco de vida e que hoje, no hospital que eu trabalho, tem 15 pessoas, 13 entubadas, e que só vão dar a sua vaga lá quando morrer. Porque quando a doença chega nessa fase final, é muito difícil. Então nós temos que tratar as pessoas com comorbidades, aquelas com doenças cardíacas, diabéticos. Tá bom? Então essa é uma opinião médica, que uma pessoa que está vivendo há 11 meses essa pandemia e que tem o conhecimento para estar aqui falando para vocês. Agradeço muito, presidente, obrigado. Estamos à disposição. Obrigado, doutor. Com a palavra a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria primeiro pedir um minuto de silêncio aí. Várias pessoas que morreram a semana passada, e cada uma realmente tem muitos importantes. Maria Augusto dos Santos, esposa da Casturina, uma líder lá do Capoava, que infelizmente veio a falecer de Covid. O senhor José Benedito dos Santos, todo mundo deve ter conhecido, Maquica, lá do Esporte Clube São José. Amava o São José, que amava mais o São José do que a si próprio. Infelizmente, meu querido Maquica foi embora também. Queria até que vocês, os vereadores, aí fizessem, conjuntamente comigo, arrumar uma rua para ele, porque é um desejo que ele tinha na vida. Uma rua nas dependências lá, de preferência lá do Esporte Clube São José, onde morou a alma dele por muitos anos na vida. A Roberta Ferreira dos Santos, minha amiga, trabalhou com você, né, Zé Luiz, com a Renata Paiva, que também foi outra vítima do Covid, uma amiga queridíssima, que fez um grande trabalho comunitário, com cargo, sem cargo, sempre foi muito amante do próximo. A Sueli Damaso Matsimura, também uma líder lá do Jardim Diamante. Por muito tempo foi funcionária pública, por muito tempo lutou lá no Jardim Diamante para levar melhorias para o bairro. Também queria deixar meus sentimentos. E por fim, a senhora Floripes Palazim Pinto, uma senhora queridíssima, lindíssima, maravilhosa, que morreu com 105 anos a semana passada. Eu acho que ela era a mulher mais velha de São José dos Campos. Então eu queria deixar meu carinho para todos eles. Agora, voltando, né, para o assunto da vacina, eu acho que essa vacina, né, no Brasil inteiro foi mais um gesto simbólico mesmo, porque infelizmente o Dória não conseguiu fabricar vacina para todo mundo, porque era o único que estava mesmo se empenhando para fazer alguma coisa nesse país. Fez o que pôde, no fim levar a produção dele para distribuir para o país inteiro, para fazer a média política de quem estava com o braço cruzado. E nós vimos que teve a distribuição, gesto simbólico, que realmente não contemplou quase ninguém.
o gargalo não diminuiu, o número de mortes não diminuiu, mas assim mesmo eu quero deixar minha homenagem para o Dória, que apesar de todas as críticas e todas as pressões que ele estava sentindo há muito tempo, ele teve a coragem de pegar o investimento do governo estadual, investir no Butantan para que pudesse sair essa vacina. Então eu quero deixar aqui meu voto assim, de gratidão por ele, porque realmente, se ele tivesse conseguido trabalhar junto com o governo federal, coisa que não foi possível, pelas intempéries do próprio governo, pela falta de atenção, então nós temos aqui num país que plantou, que está colhendo o que plantou, ou seja, o único fruto que foi plantado, que foi colhido, foi do Dória, que lá do governo federal não foi nada, só querendo agora usar da colheita do outro. Mas mesmo assim teve a sua importância. São José dos Campos recebeu 11 mil vacinas, que é uma quantidade muito aquém do necessário, mas está se fazendo alguma coisa, tem alguns que vão conseguir entrar nessa fila. Eu acho que os critérios têm que ser, principalmente pela inércia desse governo, os critérios têm que ser respeitados, não pode se criar mais frentes do que é necessário, do que já existem, mas infelizmente nós estamos não numa só pandemia, porque a pandemia é mundial, nós estamos também numa tragédia moral desse governo. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, eu gostaria de dizer que a pandemia, a situação que vive todos e todas, é responsabilidade desse desgoverno do governo Bolsonaro. Portanto, queria até convidar todos os vereadores que deveriam, inclusive, vir para essa carreata que nós vamos fazer no sábado, fora Bolsonaro, vacinação já para todos. É uma carreata que tem as suas plataformas, defender a vacina para todos e todas, né? Porque se ele tivesse desde o início tomado as providências, nós não ficaríamos refém como estamos agora. O auxílio emergencial que foi levantado pelo vereador Zé Luiz, queremos a volta do auxílio emergencial urgente, o apoio aos trabalhadores da Ford, porque também não é só a Ford que está fechando. Nós estamos, essa semana, fechou mais uma fábrica também em Ribeirão Preto. Então, é falta de uma política industrial, uma falta de política para o país, infelizmente, em relação aos trabalhadores. Também, uma das questões desta carreata que nós vamos fazer é contra a volta às aulas, porque nós não podemos, se não temos vacina, né, colocar em risco e fazer disso uma crise como a gente já estamos assistindo a de Manaus. A defesa do SUS e o impeachment do Bolsonaro. Essas são as consignas, são as plataformas que nós estamos defendendo. Vai sair e vai ser no Brasil inteiro que nós teremos essas carreatas no sábado. A de São José vai sair a concentração do Martins Pereira a partir das 10 horas. Nós estamos pedindo para as pessoas trazerem as suas bandeiras, levar o álcool gel, ir com a máscara, mas fundamental que a gente consiga demonstrar para esse país que é necessário mudança, é necessário vacina para todos, para todas e uma política de emprego. Então, essas são as nossas... Queria aqui convidar quem está nos assistindo pela TV Câmara, que participe com a gente para essa manifestação. E aí, não é uma unidade política, nós temos, sim, diferenças com a política desenvolvida por este governo, que está na hora de sair. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Bom, assim como os demais vereadores, comemorar a chegada da vacina aqui em São José dos Campos, afinal, é a nossa grande esperança para retomar a vida normal, né? Se Deus quiser, cada vez mais a gente possa vacinar primeiro os profissionais de saúde, mas depois chegar à população nos próximos meses. Eu vou demorar mais um pouquinho, viu, Petite? Você está com 50 anos, eu estou com 30, então vou demorar bastante.
Mas deixa para quem precisa mais, a gente vai ter paciência. Mas essa semana eu protocolei um ofício, meu primeiro ofício, junto ao prefeito Felício, para que essas 11 vacinas tenha transparência na gestão, na aplicação delas. A gente tem visto notícias em outros lugares do Brasil, a gente tem certeza que isso não vai acontecer em São José, mas é preciso que a população também tenha certeza. Notícias de vacinas que somem, desvios, favorecimentos. Então, a população joseense veio nos falar, nos procurar, com a preocupação de que haja transparência e nenhum tipo de favorecimento. Então, peço também o apoio dos demais vereadores para que haja transparência e boa gestão nesse processo de vacina, para que a gente possa saber realmente que os profissionais da linha de frente, quem mais precisa, está sendo vacinado. Tá bom? Só isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, também quero... Está liberado aí? Também quero aproveitar esse momento e parabenizar aos profissionais de saúde, e aqui, na pessoa do nosso secretário Danilo Stanzani, todo o corpo de profissionais que, desde o começo desta pandemia, vem atuando fortemente em favor da vida, em favor das pessoas, cuidando realmente com muita ciência, com muita tranquilidade e, sobretudo, com bastante mesmo organização. A Secretaria Municipal de Saúde, ela tem feito um trabalho belíssimo, juntamente com seus técnicos, organizando desde o início toda a situação, e agora, recentemente, com um anúncio, né, domingo, da vacina do Butantan, que o governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, acabou, então, dando incentivo e apoiando o Butantan nesse assunto. Podemos, então, ter a vacina agora sendo aplicada por todo o Brasil. Por isso que se fala que é a vacina do Brasil. Parabéns aí ao Instituto Butantan, ao governo do Estado, a todos aqueles que trabalham em favor da vida. E ontem eu pude estar no Hospital Municipal, percebi ali o compromisso de vacinar primeiro os profissionais de saúde da linha de frente do Covid, que estão muito forte atuando e há muito tempo. E aí, eu ouvi, presidente, de alguns profissionais de saúde, um relato, e me pediram para também fazer esse comunicado à população, por onde eu possa levar através das redes sociais. Eles estão extremamente cansados e fadigados pelo trabalho. Então é muito importante que a população faça também a sua parte. É muito importante que a população também cumpra o seu papel, evitando aglomerações, usando máscaras, álcool gel, ou seja, fazendo a sua parte, né? A ciência está aí, a vacina chegou, se Deus quiser, vamos ter logo para todos a vacina, né? Isso é importante demais, mas também, presidente, é importante que a população de São José, do Brasil, faça a sua parte, evite aglomerações e não deixemos que aconteça no nosso município, no nosso estado, como tem acontecido em outros lugares. Vacina chegou, o governo está atuando, fazendo a sua parte, cuidando dessa logística, mas é muito, muito importante que as pessoas façam a sua parte em favor da vida, em favor das famílias. E só vai entender isso, presidente. Eu já ouvi muita gente falando comentários dos mais diversos, só vai entender isso quando perder o pai, a mãe, o filho, o irmão, porque parece que quando não chega na sua casa, você não tem essa consciência. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência integralmente da necessidade de fazer a sua parte também em relação ao Covid-19. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juvenil. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas de plenário. É um dia importante, minha primeira sessão aqui na Câmara. É um sonho que se realiza em poder servir as pessoas através da política. Gostaríamos de estar aqui num outro momento, com a casa cheia, com as pessoas podendo participar dessa sessão, mas o Covid nos impede de estarmos junto às pessoas e mais pessoas participando conosco aqui.
né? É muito importante, estamos numa fase muito difícil. O vereador Juvenil falou muito bem aqui, quando nós perdemos entes queridos, pessoas próximas, é que realmente nós sentimos o que é essa pandemia. E tive uma perda muito grande essa semana, a senhora Delma, não é minha parente direta, mas foi uma das pessoas que esteve comigo na minha infância, mãe de um grande amigo, Marcos Joel, e ela acabou falecendo essa semana, entubada, e acabou falecendo por conta da Covid-19. Então, é importante que aumentemos as nossas medidas de precaução, né? A vacinação está chegando, extremamente importante como ela está sendo aplicada na cidade, aos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais aqui de São José e nos idosos das casas de repouso permanente, e também vacinando algumas pessoas que não são de São José, mas que prestam serviço aqui em São José, principalmente como aconteceu dentro do Hospital Municipal. Então, é muito importante a vacina chegar, que nós possamos adquirir essa imunidade e nós possamos voltar em breve à nossa vida normal. Obrigado, presidente. Boa noite. É verdade, também só quero deixar registrado para os colegas vereadores, a cidade nossa, né, está na fase vermelha agora, né? Fase vermelha, eu acho que cabe a cada um de nós também aqui, né, fazer de fato a nossa parte, ter todos os cuidados necessários para que nenhuma pessoa que trabalha na casa, que transita aqui o dia a dia, corra risco também, né, de ser infectado por esse vírus. Então, cabe muito, principalmente nós, cada pessoa que está aqui, cada vereador, cada servidor público, de fato aí, poder então atender de fato o ato da mesa diretora, que é seguir aí então as regras, né? Nós temos que fazer também a nossa parte. A nossa cidade teve 640 mortes, né? Já teve em nossa cidade, momento realmente difícil que estamos passando, quando então chegou aqui na cidade o caminhão da vacina, né? Foi de fato um momento de muita emoção, né, doutor? Muita emoção no hospital, principalmente municipal. Eu vi lá o pessoal de frente da saúde tomando a vacina, a gente vê a emoção em cada rosto da pessoa. 655 óbitos em São José. 655 mortes. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Então, a vacina chegou, graças a Deus, né? Parabéns aí de fato ao governador, que realmente nunca vi um governador apanhar tanto, né, como ele apanhou nesse momento que nós estamos passando, mas ele foi firme, forte, agora finalmente chegou a vacina. Eu diria que a vacina, ela de fato é um momento da gente celebrar a esperança pela vida, né? É a esperança pela vida, isso aí. Os médicos, né, o pessoal da medicina, é eles que sabem, né, que a saída de fato é a vacina, tá bom, gente? Passo a palavra agora para o vereador Marcão da Academia, que faça a leitura dos processos novos. Processo número 283/2021. Projeto de lei número 21/2021. Autoria vereador Lino Bispo. Denomina a via rápida criada pela lei complementar número 620, de 11 de julho de 2019, de linha Dom Eusébio Oscar Scheid. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 4/2/2021. Processo número 318/2021. Projeto de lei número 22/2021. De autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a participação popular na implantação de projetos de infraestrutura ou de interesse público que integrem o programa de parcerias de investimentos do município. Comissões:
Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito urgente. Término do prazo para emendas 28/1/2021. Processo número 328/2021, projeto de lei número 24/2021, de autoria do vereador Roberto Chagas. Declara como essenciais no município de São José dos Campos as atividades de cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, depilador, maquiador e estética em geral e dá outras providências. Comissões, Justiça e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emendas 4/2/2021. Processo número 329/2021, projeto de resolução número 1/2021, de autoria da mesa diretora. Altera a redação da resolução número 3, de 11 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a instituição do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de São José dos Campos. Cria um cargo de controlador geral, extingue um cargo de técnico legislativo especializado, áudio e vídeo, e altera a redação da resolução número 2, de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de cargos, sobre a criação de funções de confiança e da outras providências. Comissões, Justiça e Economia. Rito urgente. Término do prazo para emendas 28/1/2021. Apenas esse, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, na questão das vacinas, para que a gente tenha mais transparência, é fundamental que a gente tenha, e eu estou sugerindo, já falei com o líder do governo, vereador Juvenil Silvério, para que todos que são vacinados, servidores, trabalhadores ou os idosos, que todos que recebem a vacina, que esteja num site da Prefeitura Municipal, né, para que a gente tenha transparência nos processos, porque não dá para a gente ficar recebendo denúncia, né, a toda hora de desconfiança em relação aos processos. Nós sabemos que está todo mundo preocupado com essa questão, com a vacina, nós queremos vacina para todo mundo, por isso que nós vamos fazer uma carreata para pedir a saída do presidente, mas no município nós temos que também trabalhar com essa expectativa que o povo quer ser vacinado, mas trabalhar com a questão da transparência. Portanto, ter no site da Prefeitura, no setor do Covid, a lista de todos que foram vacinados. E aí fazer semanal ou por dia. Suspendemos a sessão por alguns instantes, só para a gente organizar a pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Solicito inclusão para leitura e votação do processo 330/2021. Leitura e votação, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marco Economia que faça a leitura do processo, vereador.
Processo número 330/2021, projeto de lei número 25/2021, de autoria da mesa diretora. Fixa o vencimento do cargo de Controlador Geral da Câmara Municipal de São José dos Campos. Comissões: Justiça e Economia. Rito urgente. Término do prazo para emendas, 28/1/2021. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, de acordo com o Colégio de Líderes desta casa, pedimos a prorrogação de sessão por mais 90 minutos. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação. Aprovado por unanimidade. Então, encerraremos a sessão para organização da pauta. Suspenderemos a sessão para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador Juvenil. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, só para reforçar o que já foi conversado com o líder do governo, vereador Juvenil, que no que diz respeito ao projeto do Poder Executivo, projeto 1/2021, que a gente mantém o prazo de emenda conforme regimento, tá bom? Em discussão, o processo 7713/2020, projeto de lei 307 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Escrito para falar no processo, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, esse processo trata do CEDIM em nosso município, um centro de educação infantil. Dado a natureza e a necessidade do projeto, solicitamos ao plenário abrir mão do prazo de emenda e possamos votar hoje esse projeto em favor de nossa população. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação. Passaremos então à votação do processo. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 15/2020, projeto de lei complementar. Em discussão, o processo 15/2021, projeto de lei complementar 1/2021, de autoria do Poder Executivo. Escrito para falar no processo, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, esse processo, ele trata de uma remissão, de uma anistia àquelas pessoas que sofreram durante o ano de 2020 na questão da pandemia. Vários comércios tiveram aí foram multados e agora, com esse projeto de lei, é a nossa proposta de cuidar dessas pessoas e dar a elas remissão. Então, um projeto importante, solicitamos a Vossa Excelência que proceda à votação e consultar o plenário sobre abrir mão do prazo de emenda, dada a natureza importante desse processo. Informo, então, aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulto aos vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Prazo de emenda, por favor, presidente. O vereador, estou acostumado. Não, imagina. Tudo bem. Portanto, então, o vereador
não abre mão do prazo de emenda, é isso? Então, portanto, a votação está prejudicada. Em discussão, o processo 119/2021, projeto de lei complementar 2/2021, de autoria do Poder Executivo. Inscrito para falar no processo, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, esse projeto de lei trata da isenção de IPTU e taxas daquelas pessoas que recebiam e perderam o direito do auxílio emergencial concedido pelo governo federal. O prefeito Felício, juntamente com o nosso vice-prefeito Anderson Farias, numa sensibilidade com essa população que perdeu, por volta de 180 mil pessoas perderam esse auxílio emergencial, vem então com esse projeto conceder essa isenção. E por que é importante que se abra a mão do prazo de emendas hoje, e votemos hoje esse projeto? Os carnês de IPTU já estão sendo entregues para essas pessoas, e logo vem a primeira parcela e tem um prazo para se fazer esse pedido de isenção, tem todo um protocolo para se fazer. Então pedimos, dada a natureza do projeto, apelar para a sensibilidade dos nossos nobres vereadores, que possamos votar hoje esse projeto em favor da nossa comunidade, principalmente aqueles que mais necessitam, que perderam o auxílio emergencial. Portanto, então, informo aos senhores vereadores que este processo se encontra em prazo de emendas. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente. Apesar da importância e da relevância e da sensibilidade agora, ano novo, né? O prefeito resolveu ser mais sensível e humano, olhando para as pessoas que mais precisam. A gente não vai abrir a mão do prazo de emenda, mesmo porque, realmente, são mais de 100 mil pessoas que tinham auxílio emergencial, recebiam auxílio emergencial e que vão deixar de ter. Só que esse projeto vai abarcar, só vai atender 20 mil pessoas. Ou seja, mais de 80 mil pessoas, muito mais, vão ficar, não vão entrar nem na regra antiga de isenção de IPTU e não vão ser contempladas nessa lei atual que estão querendo aprovar agora. Então, por causa disso, nós vamos pedir prazo de emenda e sim propor emendas que ampliem e que mais pessoas tenham direito, mais pessoas que estão passando dificuldade, mais pessoas que perderam emprego, mais pessoas que receberam auxílio emergencial e que não vão ter esse auxílio, mais pessoas possam ser contempladas por esse projeto. Portanto, então, a votação está prejudicada. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, sobre essa mesma questão, se puder colocar aqui uma tela que eu fiz, a proposta das emendas, pode passar essa tela, por favor, sobre o IPTU para os idosos, essa. Nós vamos fazer uma emenda com a Prefeitura de São Paulo, porque a renda da isenção da Prefeitura de São Paulo até 5.500. Aqui a renda de 2.200. Uma outra coisa que é o critério. Na época do prefeito Cury, a isenção para o IPTU era para o idoso que tivesse um apartamento de padrão, não tinha essa questão do padrão tipo 10. Vereadora, já só para terminar, porque tem vários vereadores novos, e a sessão foi suspensa até as 22h13, a proposta do IPTU, da proposta do Felício, ele tirou a isenção dos aposentados, porque hoje só tem direito à isenção quem mora em apartamentos sem elevador e com o padrão 10. Então, hoje, só quem mora no Minha Casa Minha Vida. Isso é um retrocesso enorme. Então, nós queremos fazer as emendas do IPTU, que era na época do governo vereadora, do o processo não vai ser votado, vereadora. E do governo do Eduardo Cury, porque no Felício os aposentados perderam muito. Estou aqui a tabela. Em discussão, o processo 318/2021, projeto de lei 22 de 2021,
de autoria do Poder Executivo. Inscrito para falar no processo, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, nós estamos vivendo, diferentemente de São José dos Campos, nós vivemos hoje no Brasil uma triste realidade de falta de infraestrutura, de falta de recursos. E esse governo, que se iniciou no dia 1º de janeiro desse ano, diferentemente do governo passado, que começou dia 1º de janeiro de 2017, e aí eu explico, em 2017 o governo entrou com uma dívida de 306 milhões de reais em caixa, mas superou, pagou as contas, devolveu à prefeitura o crédito na praça e continuou a desenvolver muito e muito para a cidade. Fato é que foi eleito no primeiro turno esse governo que hoje começa mais uma gestão e que não só quitou e resolveu o problema da prefeitura, como também entra numa fase diferente, numa melhor alternativa para a nossa população. Dado a tudo isso, o Executivo manda para essa casa um projeto de lei de extrema importância, onde vai elencar alguns próprios públicos como sendo uma possível parceria com a iniciativa privada. Isso tudo dentro, obviamente, de leis que passarão por esse plenário, cada uma delas. Portanto, não há nada aqui a ser de forma ilegal, tudo tem que passar por aqui. E esse projeto, ele traz para esta casa, dando ao Executivo a possibilidade de tornar algumas situações, por conta do Covid, algumas discussões de forma virtual. Nós tivemos aqui, recentemente, uma discussão sobre o transporte público e, infelizmente, muito boa a participação da população, virtualmente, mas ela não foi considerada por conta de não ter um projeto de lei que reforçasse essa situação. Então, por conta disso, o projeto vem para casa, elenca, então, essa possibilidade. Serão aproximadamente 500 milhões de investimentos e, obviamente, que isso pode também gerar novos empregos no município. Então, esse projeto, presidente, ele possibilita que se faça audiências públicas através do auxílio virtual, que hoje é uma realidade no Brasil e no mundo. Programa de parceria de investimento, né, vereador? Esse aí realmente, de fato, é um excelente projeto. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Sem dúvida, é um excelente projeto, né? A parceria pública e privada. A gente até no governo do Carlinhos tentou se passar um projeto parecido e não conseguiu. Mas, é lógico, continuando, a gente vai estudar melhor esse projeto e, sem dúvida, se for bom mesmo, nós aprovaremos. Mas, por hora, o projeto entrou hoje às 5 horas da tarde e a gente vai pedir o prazo de emenda. Tanto, então, a votação do processo está prejudicada. Em discussão, o processo 329 de 2021, projeto de resolução 1/2021, de autoria da mesa diretora. Informa aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulta os vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação. Passaremos à votação do processo. Informa aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Portanto, então, com um voto contrário, o projeto está aprovado. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, eu tomei ciência do projeto hoje, pouco antes de começar a reunião, entendi a necessidade da Controladoria Geral na casa, é uma exigência do Tribunal de Contas que a Câmara
está se adequando. No entanto, o cargo prevê apenas ensino médio. Eu acredito, presidente, que a gente, aqui no Poder Público, um salário de R$9.000 para um cargo tão importante como a Controladoria Geral, exigindo apenas 1 ano de experiência em ensino médio, não seria adequado. A gente precisava exigir uma formação superior para um cargo tão importante, para um vencimento tão importante. Afinal, no setor privado, a gente não encontra pessoas de ensino médio ganhando um salário tão bom. Mas reconheço mais uma vez que a Controladoria Geral é uma necessidade da casa e também parabenizo por ser um servidor de carreira e não uma indicação política. É isso. Em discussão o processo 330/2021, projeto de lei 25/2021, de autoria da mesa diretora. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emenda. Consulta os vereadores se abre mão no prazo de emenda. Sem manifestações. Passaremos à votação do processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Portanto, o projeto está aprovado. Em discussão o processo 110/2020, projeto de decreto legislativo 2/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia. Passaremos à votação do processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão o processo 6795/2020, projeto de lei 276/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Passaremos à votação do processo. Informo os senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor Projeto presidente. aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, gostaria de fazer uma homenagem, pedir 1 minuto de silêncio para a senhora Maria Helena dos Santos, faleceu aos 48 anos, a esposa do meu amigo Mário, Mário Antônio Nogui, o alemão, e ela deixa os filhos Bruna, Gabriel, Raquel, Mariana, Maria Fernanda, Mário Fernando e Rita de Cássia. Então, uma homenagem a todos os familiares, que Deus conforte o coração de todos eles. A palavra a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria pedir 1 minuto de silêncio para Ana Lúcia Zente, uma enfermeira gerente da UBS do Bosque dos Eucaliptos, que veio falecer agora à noite. Pessoa muito querida lá pela comunidade, infelizmente mais uma vítima do Covid. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero pedir 1 minuto de silêncio a Nelson Frateschi. Quero ler o texto. No meu álbum, o Nelson, sempre uma figura carimbada, muito especial, um craque. Jovem ainda, fundou e dirigiu o COI, uma escola muito especial que foi um marco na resistência à ditadura. Referência para a esquerda, tornou-se um espaço para as oposições sindicais, movimentos culturais e diversas correntes. O DOI-CODE invadiu por 2 vezes esse centro de orientação estudantil em 1973 e em 1977, até que conseguiu fechá-lo. Nelson participava das manifestações de protesto contra a ditadura, sempre muito decidido e corajoso. Dava guarida para quem saía da cadeia. Nelson cuidava dos perseguidos, como sempre cuidou de mim. Para ele,
Libelu, Refazenda, MUP, o MOSP, MONSP, que é a oposição sindical, Frente Nacional do Trabalho, todos tinham que ter espaço e eram respeitados por ele na disputa política. Nelson Frateschi Filho foi professor da rede pública estadual, foi militante na construção da oposição na APOESP, que resultou em vitória no fim da década de 70. Também participou da fundação do PT, tanto nas articulações políticas, como na coleta de assinaturas de casa em casa e de escola em escola para viabilizar nossa legalização. Com a vitória eleitoral em 1987, a prefeita Luísa Erondina o convocou para a administração regional da Lapa, bairro que Nelson nasceu. Cresceu e militou. E foi aí que Nelson inovou e fez uma diferença com a sua capacidade imensa de diálogo com todos os setores, mas sempre do lado do povo. Luísa o considerava muito e lhe designou outras tarefas na área de limpeza e manutenção, o que proporcionou a ele contato com os administradores, secretários e dirigentes que reconheceram o seu trabalho e gostam dele até hoje. A última vez que vi, dividimos uma tarefa quando Lula, saindo da cadeia, esteve em Paraty, e ele ajudou a organizar a ida do presidente ao Quilombo do Campinho. Meu querido irmão tinha uma capacidade enorme de cativar e juntar pessoas, como Galileu físico, gostava de ciência e dos prazeres da vida. Nelson festejou nossos avanços democráticos e populares e não estava no seu horizonte ser vítima de um governo necrófilo fascinado pela destruição. Nelson gostava do mar e de velejar. Eu chamava de Capitão Calmaria. Enfrentou tempestade, mas nunca contou com o vento a favor. Dedicado a ele, dedicado à Flórida, Juliana, Ângelo, Anitta. Com tristeza, assinado por Paulo Frateschi, o irmão dele, um grande amigo, foi dirigente do Partido dos Trabalhadores, o Paulo. Nossas homenagens, fiz questão de ler para constar nos anais, mais um que lutou contra a ditadura militar e que foi vítima do Covid, infelizmente. Com a palavra o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também pedir um minuto de silêncio ao nosso querido primeiro bispo de São José dos Campos, Dom Eusébio Oscar Scheide, que faleceu a semana passada. Essa é a primeira sessão após o falecimento dele. Então, é um bispo que marcou história aqui na nossa diocese, quem criou a maior escola de diaconato aqui em São José dos Campos. E arcebispo emérito do Rio de Janeiro, cardeal Dom Oscar Scheide, e o qual também protocolei um projeto de lei denominando a via, chamada Via Verde, de Dom Eusébio Oscar Scheide. Então, um minuto de silêncio para a memória dele também na noite de hoje. Com a palavra o vereador Renato Santiago. Senhor presidente, também gostaria de pedir um minuto de silêncio em respeito e homenagem ao falecimento da senhora Delma, mãe do senhor Marcos Joel Vianelli Prado e da Marise, esposa do Joel, mais uma vítima do Covid. Obrigado. Passaremos então um minuto de silêncio a pedido dos vereadores. Renato Santiago, Dulce Rita, Marcão da Academia, Amélia Naomi, Robertinho da Padaria, Lino Bispo. Pelo passamento dos senhores, Maria Augusto dos Santos, José Benedito dos Santos, Roberta Ferreira dos Santos, Sueli Damásio, Floríperes Pinto, Maria Helena dos Santos, Dom Eusébio Oscar Scheide,
Laura de Souza Pereira Neto, Nelson Frateschi, Ana Lúcia, enfermeira, e a senhora Delma. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.